Bom, hoje, como eu disse, tem dois eventos tenebrosos, nefastos para acontecer no Brasil. Mas, isso não é para desesperançar. Isso é para animar a esquerda para o combate. Animar a esquerda para aprofundar suas relações com o povo brasileiro e estreitar os laços com os trabalhadores, as trabalhadoras, os mais pobres e a luta. E a luta, isso é fundamental. Então, hoje tem a reunião do Copom. Então, já está todo mundo sabendo que vai subir pelo menos um ponto percentual de 12,25 para 13,25. Então, isso já não vai ser novidade. Já está no preço, como o pessoal diz. Mas nós, é claro, vamos registrar amanhã. Vamos ver como é que vai ser. E interessa, sobretudo, ler a nota que sai da reunião hoje. Toda vez que tem reunião do Copom, ao final sai uma nota explicativa, que de certa maneira sinaliza, faz uma análise, e as análises do Copom, que eram escritas pelo Galípolo, e que agora serão escritas pelo diretor que substitui, o diretor de política monetária é quem escreve as notas. Agora nós vamos ter um alto funcionário, não me lembro o nome dele aqui, é o que era o tesoureiro do Bradesco, agora é o tesoureiro dos bancos nesse clube chamado Clube dos Bancos e da Faria Lima, chamado Banco Central. Vamos ver, ele que redige as notas. Nas notas, até agora, todas elas redigidas pelo Galípolo, vinha uma informação importante, né, que é a visão do Banco Central de que a taxa de desemprego baixa atrapalha o combate à inflação. Vamos ver se eles vão reafirmar essa posição hoje. Mas aí é o seguinte, já, como está todo mundo dando de barato, que vai subir a taxa, a discussão no chamado mercado, né, ou seja, entre os bancos e outros protagonistas do mercado financeiro, né, do financismo brasileiro, já é o que vai ser depois. Já está contratado este aumento de um ponto percentual hoje e um aumento de um ponto percentual na reunião de fevereiro. Ou, desculpa, a reunião não vai ser em fevereiro, vai ser no início de março. Na reunião de março, um ponto. Então, 12,25, 13,25, 14,25. Aí o mercado já está especulando sobre as reuniões de maio e junho. Então, tem uma pesquisa que foi feita aí, com basicamente quem responde a pesquisa Focus. Então, desse ponto de vista, tem credibilidade, né? Porque é o pessoal que define o que o Banco Central vai fazer, né? É o clube do mercado financeiro dos bancos e da Faria Lima, o Banco Central, dizendo, depois, como é que vai ser? Então, a aposta do chamado mercado é de 0,75 na reunião de maio e mais 0,25 na reunião de junho, compondo, portanto, mais um ponto. Com isso, a taxa de juros, se essa previsão da turma dos bilionários, milionários, muito ricos e ricos do país se confirmar, né, no setor financeiro, o Brasil terá uma taxa de juros de 15,25, acima até das previsões que o próprio mercado vinha fazendo, tá? Então vamos ver como é que sai essa reunião hoje. O outro tema que vem hoje, outra cacetada sobre o povo brasileiro, é a decisão que vai acontecer, já está certo, do Conselho da Petrobras para aumentar o preço do diesel, tá? Preço do diesel. Então, essa decisão foi autorizada já pelo presidente Lula, porque a Magda Chambriard, que é a presidenta da Petrobras, pessoa da estrita confiança do presidente, teve terça-feira, ontem, lá no Palácio do Planalto e obteve autorização dele. De certa maneira, é um pouco assim, ela, por um lado, obteve autorização e, por outro lado, foi meio que dizer, ou dá ou desce. Né? Então, não tem muito. É assim, é um pouco de autorização e um pouco de apenas informe ao presidente Lula do que o Conselho da Petrobras vai fazer, querendo ou não querendo o governo. Tá? Então, foi aprovado por Lula, está já combinado, vai ter aumento do óleo diesel. Não se sabe ainda qual vai ser o tamanho deste aumento. Tá? Agora, o cenário é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis,
os acionistas privados da Petrobras, que a eles interessa aumentar os dividendos, evidentemente, estão pressionando para um aumento de... eles alegam existir uma defasagem de 17% entre o preço praticado aqui no Brasil e os preços internacionais. Isso é importante, porque isso mostra que o tal do fim do PPI, que a paridade dos preços dos combustíveis praticados no Brasil em relação ao mercado internacional não acabou. Ela deu uma atenuada, sobretudo no diesel, mas não acabou. Na gasolina, praticamente, não acabou mesmo, não acabou mesmo. Tá? Então, é o seguinte, eles estão falando numa defasagem de 17%. Se eles vencerem, porque essas associações, esses grupos e mais os acionistas da Petrobras, funciona mais ou menos como o mercado financeiro em relação ao Banco Central, né? Eles não estão. Eles é que comandam, apesar do governo ter maioria. Então, apesar do governo ter maioria na diretoria do Banco Central, quem comanda o Banco Central é a banca, né? Os bancos. Apesar do governo ter mais de 50% das ações da Petrobras, quem dá o tom é o mercado privado, são os acionistas, são os bilionários e milionários acionistas da Petrobras. Claro que tem acionista pequeno, mas esses não apitam, né? Então, se essa pressão acontecer, não imagino que a Petrobras cometa a loucura de realizar o reajuste nesse nível. O impacto sobre o preço do óleo diesel seria de 59 centavos em cada litro. Não acho que a Petrobras vai fazer isso. Agora, qual é a questão? Eu, como dizia uma amiga minha, uma conhecida minha, anos atrás, eu fico incrível que no meio da crise da inflação, e não é a crise da inflação, é a crise da inflação dos alimentos, é a crise da carestia, do custo de vida para os mais pobres, o governo olha para o lado, está fazendo, eu vou mostrar daqui a pouco, toda essa conversa do governo de combate à inflação dos alimentos, a alta do preço dos alimentos, é conversa fiada, não vai acontecer nada. Mostro daqui a pouquinho, não é propaganda, não. Vou mostrar daqui a pouquinho. Então, que no meio dessa crise, o governo olha para o lado, o presidente Lula olha para o lado e fala: pode aumentar o óleo diesel. O óleo diesel tem um impacto direto em toda a cadeia produtiva e um impacto direto sobre os alimentos. Entendeu? Aí o governo não autorizou o aumento da gasolina. Aí tem duas malandragens, né? Tem duas estratégias, melhor dizendo. Duas táticas do governo, melhor dizendo ainda, em relação a esse tema. Primeiro, não autoriza o reajuste da gasolina, porque o reajuste da gasolina impacta a classe média. Sobretudo a classe média. Claro que há muitos pobres com carro no país nessa altura do campeonato, cada vez menos, mas há. Né? Mas, sobretudo, as camadas médias são as mais impactadas diretamente pelo preço da gasolina. Preço da gasolina no bolso de quem tem carro. Impacto menor no transporte de alimentos e outros. Preço do combustível, impacto menor. Quem é que tem carro a diesel, né? Impacto menor no bolso direto das camadas médias, mas um impacto muito grande no preço dos alimentos. Essa é a diferença. Então, o que o governo faz? Não cutuca a classe média. O povão pode, nós já caceteamos o BPC, já caceteamos no salário mínimo, já caceteamos no abono salarial. Ninguém reclamou. Mais uma cacetada. Né? Vai indo. Mas as camadas médias que têm nas mídias, tanto conservadoras como progressistas, como na mídia de extrema-direita, elas não são propriamente as porta-vozes, mas as camadas médias têm eco, amplificação. A sua posição ela é muito amplificada por essas mídias, o governo não quer se meter. Porque aí seria arrumar confusão. Mas tem uma outra malandragem nesta autorização para aumentar o diesel e não aumentar a gasolina, que é a seguinte: um dos principais índices de medida da inflação é o IPCA no Brasil. Tá? E no IPCA, para a chamada classe média alta, o preço da gasolina corresponde a 5% do total do índice
ou do total dos gastos de uma família de classe média alta dos gastos mensais de uma família de classe média alta, 5%. E o que acontece com o diesel? Olha o que acontece com o diesel. O diesel tem um peso praticamente irrisório na composição do IPCA. O preço do diesel diretamente tem um preço irrisório. Ele vai impactar ao longo das semanas, meses, né, na composição do preço dos alimentos. Mas o impacto direto do aumento do diesel é irrisório. Para vocês terem uma ideia, se o diesel aumentar 10%, que não vai aumentar, sabe quanto mexe no IPCA? Zero, nada. Então, isso garante ao governo continuar a propaganda de que olha como a inflação está baixa. Olha como os trabalhadores estão favorecidos. Olha como tem desembrinquedo. Este governo pelas planilhas. Tá? Este governo pelas planilhas. Né? Essa é a ideia de que as planilhas comandam o país. A mesma ideia que o Biden teve lá nos Estados Unidos, a gente viu no que deu. Né? Então, essa ideia, essa visão, né, de gestor de planilha e não de dirigente político do povo. Então tem essa malandragem. Vai subir o diesel e o impacto no índice, no IPCA, para a propaganda governamental, vai ser praticamente nenhum. Então, esse é o cenário para hoje em relação a combustíveis e em relação à taxa de juro. Tem um outro reajuste também que vai acontecer a partir da semana que vem, a partir de 1º de fevereiro, que é os estados aumentando o ICMS sobre a gasolina, vai ter um impacto de 10% por litro, e o diesel 0,06%. Então, este reajuste, claro que vai acabar impactando o governo, né? O governo federal, porque as pessoas vêm aumentar na bomba, difícil fazer essa relação com os governos estaduais, né? Preço da gasolina é remetido imediatamente à Petrobras e portanto, vai na conta do governo federal, mas não tem nada a ver com o governo federal este reajuste. O que vai acontecer com o diesel é que vai ter essa alta de 0,06 e em cima dessa alta vai ter este reajuste, aí sim, um reajuste federal, um reajuste da Petrobras.